Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de março aqui pro canal. Como vocês viram na thumb, não tem nenhum livro na minha mão. Isso porque eu passei um grande período do mês de março em Curitiba e os livros que eu li lá eu acabei deixando por lá pra não ter que viajar com peso desnecessário. Então por isso que os livros não estão comigo, mas foi um mês que foi todo de leituras físicas mesmo. Não foram tantas leituras assim, eu ainda não encontrei o meu ritmo desse ano. Talvez o baixo ritmo seja o meu ritmo desse ano, mas eu ainda não tô feliz com isso. E, enfim, foram 3 leituras iniciadas e realizadas nesse mês, uma leitura que já vinha de outros meses e foi terminada esse mês, e uma leitura que eu comecei esse mês, mas que ainda não terminei. E bem, como eu acabei com um ritmo de leitura inferior ao que eu tinha, antes, até o ano passado, eu lia um livro e a resenha dele demorava 2 meses pra sair aqui no canal, por conta, né, que eu tinha vários na fila. E esse ano não, esse ano isso não tá acontecendo, por isso que nesse fechamento eu vou falar de 2 livros cujos vídeos já até saíram por aqui. O primeiro deles, acho que vocês já estão carecas de saber, é Grande Sertão Veredas, uma leitura que vinha me acompanhando desde o início de janeiro. Eu já falei dele um pouco nos fechamentos de janeiro e fevereiro e já saiu vídeo sobre ele, então não vou me alongar. Só vou dizer de novo que é um livro difícil, mas que é um livro muito legal, e pra quem tem vontade de ler Grande Sertão Veredas um dia, eu recomendo sim. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, tá bom? Bom, depois que eu terminei Grande Sertão Veredas, eu tava ávida por pegar alguma coisa fininha, fácil e rápida, não necessariamente emocionalmente fácil, mas de escrita fácil, de leitura leve. E aí eu fui olhar para os contemporâneos que tinham chegado durante o ano pela companhia lá em casa. E aí eu peguei um deles, que era o Controle, da Natália Borges Polesso, também já saiu vídeo aqui no canal. E nesse livro a gente vai acompanhar uma personagem, a Maria Fernanda, que ela é epilética, né? Ela tem epilepsia, não sei se falar que ela é epilética é um termo correto, perdão se eu tiver cometido alguma gafe, mas enfim, ela é uma personagem que ela tem epilepsia. E isso, é claro, fez uma diferença tamanha na criação que ela teve dos pais, na relação que ela teve com o mundo e com a vida o tempo inteiro. A gente vai acompanhar ela da infância até os 30 e poucos anos, e a gente vai entender como que ela vive, como que ela foi super protegida por conta disso, e como que ela, em algum momento da vida, decide que ela precisa se libertar disso. A Maria Fernanda também precisa descobrir a sexualidade dela. Ela tem interesse pela melhor amiga desde os 13 anos, só que isso não é bem resolvido dentro dela, e ela vai ter que lidar com isso também. A Natália Borges Polesso é uma autora contemporânea brasileira que já é reconhecida por tratar de relações de amor entre mulheres nas suas obras. Eu já tinha lido dela o Amora, que é um livro de contos, todos com romances entre mulheres, e esse foi o meu segundo contato com a autora. Eu achei bem interessante o que ela faz aqui, principalmente porque ela deixa claro em relação às obras dela, que ela sim retrata mulheres que amam mulheres, mas isso não é o mais importante sobre elas. E eu acho isso muito bacana, porque eu acho que os personagens gays que estão nos livros não tem que estar lá só por serem gays. Eles são gays e eles são mais um monte de outras coisas, né? E eu gosto muito, então, que a Natália aborde o assunto dessa maneira. Depois que eu terminei o Controle, eu quis continuar nessa vibe de pegar outro contemporâneo brasileiro relativamente fino, mas com assunto digamos, barra pesado, barra interessante. E eu peguei então o Crocodilo, do Javier A. Contreras, que é um livro onde um pai vai falar sobre o suicídio de um filho. Então por aí a gente já vê que vai ser um livro dolorido. Eu acho que, eu nem sou mãe ainda, mas eu imagino que perder um filho seja a pior dor que alguém pode sentir na vida, porque, né, contraria o que a gente espera, né, do ciclo natural das coisas. E ainda mais perder um filho por suicídio, ou seja, perder um filho que, entre muitas aspas, né, escolheu se matar. Então eu imagino a carga emocional que deva ser viver uma situação como essas. E aqui o Javier então começa o livro falando: meu filho Pedro se atirou do 11º andar. E a partir de então a gente vai acompanhar do dia 0 ao dia 7, a partir do suicídio do Pedro, o que esse pai vai viver, o que ele vai sentir. É claro que ele vai querer entender o que aconteceu, e ele é jornalista investigativo, então ele vai querer investigar
a morte do Pedro, ele vai querer saber o que aconteceu, e é claro que vai ficar um pouco esquisito quando ele começa a abordar pessoas que eram próximas do Pedro, porque as pessoas a princípio imaginam que ele tá querendo procurar uma culpa, uma justificativa, e ninguém quer carregar a culpa do suicídio de alguém, né? Só que o autor consegue deixar bem claro no livro que não, o suicídio não é uma questão de culpa, e que tudo que aquele pai quer é entender o que foi que aconteceu com o Pedro para que ele decidisse se matar de uma forma repentina, né? Acho que pra quem vê de fora é sempre repentino, mas o que ele queria entender é que não era repentino, ele queria saber o que estava se passando na cabeça do Pedro e há quanto tempo. É um livro, obviamente, muito íntimo e muito forte, mas a escrita do Javier é bastante leve e eu consegui me envolver super com a história. Eu li em 2 dias e, enfim, ainda vai sair vídeo aqui, mas já é um livro, mais um contemporâneo brasileiro aí que eu recomendo. Depois eu li Trilha Sonora para o Fim dos Tempos, esse livro com esse título lindo e apocalíptico ao mesmo tempo. Eu tinha esse livro na estante já há uns 2 anos e eu tava passando o olho pela estante pra saber o que pegar pra ler, e aí eu, enfim, caí na ironia de pegar um livro com esse título pra ler num momento de quarentena. E, enfim, mas Trilha Sonora para o Fim dos Tempos, apesar do título, obviamente não tem nada a ver com Apocalipse. É um livro que retrata histórias de pessoas vivendo na época do regime soviético e pós-regime soviético. Então a gente tem algumas histórias que vão, se eu não me engano, até o ano de 2003, né, aí já um tempo depois da queda da União Soviética. Mas, enfim, o livro, ele teoricamente é um livro de contos, só que ele forma um grande romance, por assim dizer, porque os personagens dos contos são interligados. Então, o personagem protagonista de um conto vai aparecer na história do próximo, que vai aparecer na história do próximo, e tudo isso o autor constrói com base na música, né, como o próprio título diz, Trilha Sonora para o Fim dos Tempos. Ele quer que você tenha a sensação de que você esteja ligando um disco pra tocar, né? Então a gente tem os capítulos, os contos divididos entre lado A, intervalo e lado B. Então no lado A ele apresenta, ele dá um conto de cada personagem principal pra você conhecer, e no lado B ele vai misturar mais, evoluir mais a história dessas pessoas que viveram no meio do regime, que eram partidárias do regime, que eram contra, que foram caçadas, que foram presas, que foram vítimas, enfim, né? A gente vai conhecendo a entrelação da história dessas pessoas e saber como essas histórias também refletem em dias mais atuais. Enfim, é um livro que eu gostei bastante, eu achei muito interessante a pegada do autor. A gente conversa mais sobre ele quando sair o vídeo. Bom, aí eu voltei de Curitiba, consegui terminar esse livro um dia antes de voltar. Eu não tava querendo trazer livros lidos na mala, né, porque eu aproveitei pra trazer de lá vários não lidos que estavam por lá. Ainda tem muitos, mas enfim, vai aos poucos. E aqui eu comecei a ler Mulheres que Correm com os Lobos. Na verdade é um recomeço. Quem me segue no Scooby sabe que esse livro tá lá no Lendo há muito tempo, porque eu comecei a ler ele em fevereiro do ano passado, mas não rolou. Eu queria acompanhar uma leitura coletiva da Rita, do Livros que Li, só que, enfim, não consegui criar a rotina, a disciplina com ele, não li, e daí, então, agora eu achei que talvez fosse a hora e eu comecei de novo, e agora eu tô por volta da página 250, se eu não me engano. E, enfim, então dessa vez estou lendo de fato, agora sim ele está sendo atualizado de verdade lá no Lendo do Scooby. E é um livro que eu vivo momentos com ele. Tem horas que eu fico, caraca, mulher selvagem, os ensinamentos, a intuição. E tem horas que eu falo assim, ai que mimimi da porra, e quero jogar o livro pela janela, muito ariana, né? Mas, no geral, eu tenho gostado, eu acho que filtrando determinadas coisas, pegando o que você acha que serve, ele pode ser um livro interessante sim. E enfim, a gente conversa sobre ele no próximo fechamento, porque eu ainda nem na metade cheguei e quando sair o vídeo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se vocês já leram ou têm interesse em ler algum dos livros que eu citei aqui, comentem aqui embaixo pra gente bater um papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!